Boa noite a todos. Esse vídeo ele tem como objetivo corrigir a atividade que eu passei para o terceiro ano C, terceiro ano TC, na casa, né? Da Escola José da Costa, tá? Mas vale para todos aqueles que se interessam para o tema Revolução Russa, tudo bem? Então, o texto ele era, na verdade, um resumo, né? Um resumo que falava a respeito da Revolução Russa, né? Então, ele vai desde o século XIX até a época do Stalin, né? Então, resumindo, né, esse texto, que é relativamente longo, né? Ele fala sobre o início, né, no caso, no final do século XIX, né? Que fala que a Rússia era um país atrasado, agrário, utilizava técnicas rudimentares na lavoura, enfim. E eles tinham acesso ao capital estrangeiro, né? E a ideia era de industrialização, mas isso ficava em algumas poucas cidades, né? Moscou, Kiev, São Petersburgo, tá? E no caso, a questão política também pesava bastante, porque as outras nações europeias, tipo França, Inglaterra, já tinham passado pelas revoluções burguesas, né, que se fala, né? Então, que tinha tornado os países, né, mais modernos, né, politicamente falando, diminuindo o poder da nobreza, aí no caso, tá? Então, seria regime constitucional, diminuir o poder do rei, né, quando tinha rei, tá? O rei não seria mais absoluto. Poderes seriam divididos, né? Então, a divisão dos três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, tá? E a questão do voto, né? Então, isso já tinha nesses países, França, Inglaterra, né? Enfim, não tinha na Rússia, tá, gente? Então, eles viviam numa monarquia ainda absolutista, tipo aquela que tinha na França lá do século XVIII, ok? Então, ainda tinha servidão, né? No início do século XIX, ela foi extinta no final, né, do século XIX, mas os camponeses ainda tinham uma dependência muito grande dos grandes proprietários rurais, tá? Tinham trabalhos absurdos, né, nas cidades, então é um outro aspecto importante. A indústria empregava as pessoas, mas com jornadas de trabalho totalmente fora do padrão, né? Salário baixo, longas as jornadas, né? E proibição de greves e organizações sindicais. Então a vida do trabalhador, tanto do campo quanto da cidade, era horrorosa, tá? Enfim. E aí, para piorar a situação, né, que fez com que a Rússia agravasse a situação dela econômica, ela fez uma guerra contra o Japão, né, menosprezando o Japão, uma disputa por uma região chamada Manchúria, né, que fica na China. O Japão trucidou a Rússia, né, a Rússia meio que menosprezando, né, o desenvolvimento industrial do Japão, e por ser um país pequeno, né, territorialmente falando, e acabou sendo esmagada pelo Japão, então isso agravou ainda mais a situação, que já era uma situação que não era muito fácil, tá bom? Então complicou ainda mais, aí teve uma manifestação, o czar, né? O czar é como se fosse o imperador, né? O czar Nicolau II tentou enrolar a população, né? Enfim, aí teve uma passeata, morreu um monte de gente, né? O chamado Domingo Sangrento, né? O pessoal parou para fazer passeata e ele mandou atirar na população, tá? Enfim, teve greve, teve revolta geral, mas depois o episódio acabou passando batido, né? A população esqueceu. Aí veio a guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, e aí a coisa se agravou ainda mais, né? A situação, porque a Rússia estava mandando para a guerra quem? Os camponeses, né? Os operários, né? Enfim, eles não tinham condições de estar numa guerra, nem treinamento, nem o exército russo tinha preparo, né? Para enfrentar uma guerra contra o poderoso exército alemão, né? E aí, no caso, uma máquina de guerra, né? É curioso que a história se repete, né? Na Primeira Guerra Mundial, a Rússia contra a Alemanha, e na Segunda Guerra Mundial também, só que o resultado é bem diferente, tá? Na Primeira Guerra Mundial, eles começaram a sofrer, né? Muito com a guerra, né? Estavam sendo esmagados pela Alemanha, e esse foi um dos motivos também que fez com que a guerra, né, causou greves, né,
no caso na cidade, surgiram sovietes, né? Sovietes é como se fossem organizações de trabalhadores, né, das cidades, que fez com que o poder começasse a ser praticamente, vamos dizer assim, espalhado, né? Espalhado. E quem estava mandando de fato nas cidades eram os sovietes. Então houve uma primeira revolução, né? A gente já está falando em 1917, né? Que foi uma revolução burguesa. E aí foi escolhido um primeiro-ministro, que era o Kerensky, mas o Kerensky não deu conta da situação, né? Da situação social, né? De greves, de revoltas no campo, enfim, né? De início a família real foi mantida viva, né? Mas depois teve uma outra revolução, que foi a Revolução de Outubro, né? No caso deles lá, no nosso calendário seria novembro, que já é a Revolução Bolchevique, né? Aí sim, a Revolução dos Comunistas. Tirou a Rússia da guerra, a família real foi, vocês devem saber, né? Já devem ter ouvido falar, foi fuzilada. Enfim, para não deixar nenhum resquício, né, do antigo regime. Mas enfim. E aí teve uma guerra civil, né, entre aqueles que eram a favor do novo regime, né, o regime bolchevique, né, comunista depois, e aqueles que eram contra isso, né, que eram chamados russos brancos, né. Então os bolcheviques eram os vermelhos e os brancos seriam aqueles que eram contra a revolução, né. Enfim, aqueles que tinham apoiado, né, o Kerensky também ficaram contra, tá? Tá bom? Depois veio a represália, né? Essa guerra civil morreu gente pra caramba, tá? E quem era o líder da revolução comunista, né, socialista, que foi implantado depois? Um cara chamado Lenin, né? Vladimir Lenin. E teve como braço direito aí o Leon Trotsky, né? Nos bastidores tinha um cara chamado Stalin, mas ninguém falava do Stalin até então, né? Durante a Guerra Civil, o Lenin acabou sendo ferido, que depois acabou agravando a situação física dele, né? Ele vindo a falecer alguns anos depois, tá? Enfim. E aí, com a morte do Lenin, né? Depois da Guerra Civil e tudo, né? Se cogitou uma sucessão, né? Que seria o Trotsky contra o Stalin, tá, gente? Então, isso é um ponto fundamental. Mas antes disso, a gente tem que, eu não posso esquecer de colocar, né? O que houve de mudança, né? Vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, né? Reforma agrária, tá? Estatização dos bancos e das fábricas, das empresas estrangeiras também, tá? Controle direto das fábricas pelos operários, negociação de paz com os alemães, né? E que tirou os russos da guerra, tá? Então se deu uma resposta para o povo, tá? Então, por isso que os bolcheviques passaram a ter o apoio do povo, né? Que se sacrificou pela revolução, é óbvio que se sacrificou, né? Foram muitos mortos, tem casos assim de canibalismo, né? Que a gente escutou, já leu a respeito, né? De mães que devoravam os próprios filhos na hora da fome, né? Daí viu aquela história de que o comunista comia criancinha, né? Que foi muito bem explorado pela propaganda vamos dizer assim, dos países capitalistas, né? Depois, tá? Mas enfim, apesar dos perrengues dos anos de guerra civil, surgiu, né, uma nova nação que foi a União Soviética, tá? Tá bom? Enfim, eles recuperaram alguns territórios depois, né? Os que tinham sido perdidos durante o final da Primeira Guerra Mundial, menos a Finlândia, né? A Finlândia se tornou um país independente e ficou desse jeito também, ok? Tá? Então, com a morte do Lenin, lembrando que o Lenin foi mumificado, né? E era exposto no museu, tá? O que aconteceu? Aí veio a sucessão, né? A sucessão ficou uma disputa entre o Trotsky e o Stalin, e por incrível que pareça, embora o Trotsky fosse o braço direito do Lenin, tá? O Stalin conseguiu assumir como o líder supremo, né, após a morte do Lenin, tá? Então Stalin se tornou um homem forte e aí o que ele fez, né? Ele passou a adotar os chamados planos quinquenais, né? A cada 5 anos eles davam um desenvolvimento de uma determinada área econômica, né? Então, por exemplo, metalurgia, né? Então, durante 5 anos eles investiriam, né? Então era chamada economia planificada, né? Totalmente pelo governo, tá? Que é o contrário da nossa economia, que é uma economia liberal, né? Então, em que o empresário é que conta, né? No caso lá, quem fazia todo esse processo era o governo,
tá bom? E isso trouxe um desenvolvimento industrial muito forte, né? Principalmente na questão do maquinário, né? Eles tinham muito recurso, né? Ferro, carvão, né? Que é a base da Revolução Industrial. Enfim, tá? Então o Stalin assumiu esse governo e passou a perseguir os adversários, inclusive o Trotsky, né? Que até então era amigo dele, né? Enfim, tá? Perseguiu o Trotsky e o Trotsky acabou sendo assassinado no México alguns anos depois, né? Tá bom? Que tem uma história envolvendo aí a Frida Kahlo, né? Enfim, tá? E ele acabou sendo morto por um agente do Stalin, um agente da KGB, tá? Enfim, então foi durante o governo do Stalin que teve a Segunda Guerra Mundial, né? Que é um outro assunto que a gente vai ver depois, né? E isso deu uma moral muito grande, né? Porque a União Soviética sofreu muito, né, com a guerra, mas conseguiu vencer a guerra, a segunda aí no caso, tá? Contra o Hitler, né? Que depois a gente vai ver maiores detalhes, né? Então, quando o Stalin morreu em 1953, ele era endeusado como grande líder, né? Enfim, ele era adorado, tinha toda uma propaganda em volta disso, né? Tá? Que não só nos países socialistas, né? No caso da União Soviética, mas teve também no nazismo, no fascismo, né? No fascismo italiano, no nazismo alemão, aqui no Brasil, no autoritarismo do Getúlio, né? Na Argentina, no autoritarismo do líder lá da Argentina, tá? Que era o Perón, tá bom? Enfim, então tinha toda uma propaganda que fez do Stalin o queridinho, né, da nação, né? Ele era adorado pela nação. Quando ele morreu, foi um enterro concorridíssimo, né? Todo mundo queria ir lá se despedir do grande líder, o Stalin. Depois da morte dele, é que veio à tona aquelas coisas, aquelas barbaridades que ele tinha feito, né? De perseguir os inimigos, de perseguir os adversários, na verdade, adversários políticos, né? Há quem diga que o Stalin ele matou milhões de pessoas, mandou matar, né, indiretamente milhões de pessoas, né, perseguindo os adversários, né, que ele tinha políticos aí no caso, tá? Russos, tá, gente? Russos mesmo, tá? Não era gente de fora, tá? Isso é bom a gente sempre colocar, tá? Mas por outro lado, o desenvolvimento industrial da União Soviética foi gigantesco, né? O custo foi altíssimo, mas eles se tornaram uma potência, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, que depois a gente vai ver que se tornaram uma potência nuclear, inclusive, né, a ponto de enfrentar os Estados Unidos na chamada Guerra Fria, tá? Que é um assunto que depois a gente vai ver, tá bom? Então essa parte aí do Stalin, né, ele se tornou, né, tornou-se, né, o grande líder da União Soviética e veio o desenvolvimento junto, né, na base de uma ditadura, né, que a gente fala, né, uma ditadura totalitária, né, onde se controlava praticamente tudo dentro do país, né, as ideias, né, era uma coisa realmente assustadora, né? Não tinha mais permissão para funcionar a Igreja Ortodoxa, né? Que é o catolicismo russo, tá bom? Que só veio a ser permitido depois, no final da Guerra Fria, né? Tá bom? Lá nos anos 80, ok? Tá bom? Então a pesquisa era isso, né? Então era um texto falando a respeito da transformação política, social e econômica na Rússia, né? Então, saiu-se de uma monarquia absolutista, veio a primeira revolução, que foi a Revolução Branca, né? Dizer assim, burguesa, né? Que ia tornar a Rússia um país parecido com o que é o Brasil hoje em dia. E aí depois a Revolução Socialista, né? Dos bolcheviques, que depois, com o passar dos anos, acabou se tornando uma ditadura, né? Tá? Mas que trouxe um desenvolvimento social muito grande, né? Era o comunismo, era o socialismo, né? Enfim, mas a um custo alto, né? A questão dos opositores, né? Então se tornou um partido único, tá? Eric Hobsbawm, né, que é um dos grandes historiadores, fala isso, né? O prenúncio de um partido único, né, que era o partido bolchevique. Então não havia democracia, né, como a gente imagina, tá bom? Ok? E isso durou até o final da Guerra Fria, né, nos anos 80, tá bom? Que é o que a gente vai ver em outra ocasião, em outro vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer dúvida, vá lá e comente, pergunte, tá bom? Vocês têm esse direito de perguntar, tá? E eu estou aqui para tirar qualquer dúvida de vocês com relação ao que eu acabei de comentar. Tudo bem? Até a próxima, se Deus quiser.